André, outro tema que eu acho que é bacana é que os cultivadores sempre falam, né? E a gente está indo para essa linha aí do orgânico, então, é a compostagem, né, cara? É uma terra que vale a pena? Quer falar um pouco de compostagem? A compostagem e o solo orgânico, muitas pessoas acham que o solo orgânico é que nem eu falei ali, que solo orgânico é qualquer solo que vai resolver, é compostagem que vai resolver. Não, não é bem assim. Entenda, ó, a gente falou de nutrientes, vamos pegar pelos macronutrientes, né? Fósforo, potássio e nitrogênio. Tem substâncias matérias, né, que vão se decompor e que vão dar mais uma coisa e tem matérias que vão se decompor que vão dar mais outra. Então, assim, osso vai dar mais fósforo, vai dar potássio, né? Então, cascas de legumes, de coisas e tal, vai ter aí uma liberação um pouco mais de nitrogênio. O cocô, fezes de animais, vai ter uma boa liberação de nitrogênio. Então, assim, não é qualquer compostagem, porque na Sim. compostagem tem muita gente que não Tudo se depende do que você está colocando ali, né, cara? A terra vai ser diferente de uma compostagem para outra, dependendo do que você está jogando ali constantemente. Mas você acha que é um tipo de substrato viável, caseiro, que com um pequeno espaço ali, né, é uma coisa que fica sem cheiro, uma coisa que é funcional? Vale a pena pensar em compostagem, cara? Lógico que vale. Eu tenho compostagem, mas assim, para que você usa compostagem? Eu não uso ela para fazer o substrato. Uso ela para as plantas do jardim, para outras plantas do tipo. E o substrato, você vai usar a compostagem, por exemplo, quando for no período vegetativo, é até bom você colocar um pouquinho. Já vi casos da pessoa ficar usando muito o chorume da composteira, o composto da composteira e a planta não entrar em floração por excesso de nitrogênio. Eu nunca vi um negócio desse. Já Ah, aconteceu e eu já dou esse alerta aí. Não fica colocando chorume. Em geral, a maioria dos chorumes aí, eles vão estar ricos em nitrogênio. É rico também em carbono, que é ótimo, entendeu? Mas no vai estar... vegetativo, então, é funcional? É funcional um pouco no vegetativo, se tem necessidade, mas depois já não precisa, tá? E o carbono, você pode conseguir ele assim com alguns chorume, vai vir com carbono, que é legal, mas o gás carbônico do ar é o melhor para a planta. Então a planta precisa estar em um lugar que ventile ar, que passa ar, que seja corredor de ar, sabe? Então o ar, por exemplo, que você puxa às vezes para dentro do ambiente da sua casa, que vai fazer no ambiente interno, você tem que puxar um ar de fora, porque é um ar que ele está circulando, é um ar carregado de gás Ah, carbônico. Se você fica dentro uhum, do ambiente, a planta ela vai trocando. Lembra lá no primário que a gente estudou, né? Não tinha época, não era uhum, fundamental, né? Era primário. Então, uhum. nessa época de primária, tinha negócio lá do gás carbônico, do sol para fazer a fotossíntese. É o mesmo processo. Então, se você deixa num quadro Sim. chegar gás carbônico de fora, para essa planta não é legal. Por exemplo, com a jiboia até vai, umas outras plantas ficar de boa dentro de Ar casa. saturado não é interessante, né? Quanto mais fechado, mais troca de ar você tem que pensar ali nesse ambiente, né? Troca de ar mesmo, é puxar ar para entrar ar novo e jogar esse ar velho fora. Então, assim, investir nesse sistema de exaustão, quando o seu local não é ventilado e não favorece, Sim. faz toda a diferença. Eu ouvi você falando em algum lugar, cara, que acho que é uma dica muito bacana, que é deixar ali um espaço, né, entre a ponta do vaso e a base do substrato para você justamente, como ele vai baixando também, né, eu não sei se eu entendi direito, mas para você ir completando ali também, né, esses nutrientes, isso é mais ou menos por aí? Ó, foi uma maneira, tipo, que foi descoberta de cultivo, né? Com vários aqui cultivadores, né? 420. Então, para cultivos mais longos, né? Que a pessoa quer fazer um cultivo longo, principalmente de fotoperíodo, né, que são plantas aí que têm um ciclo de 8 meses, 9 meses e tal. Nós reparamos que depois de uns 2 meses, um mês e meio, dois, assim, é legal dar uma dose nova de nutriente para a planta. Nesse um mês e meio a dois, geralmente o substrato já baixou alguns centímetros também, né, do volume da dose. Uhum. Então, fracionar esse substrato, ou seja, não usar tudo, deixar um pouco de substrato para depois de um mês e meio você vai lá e completa ele por cobertura mesmo, tá? Nesse mesmo vaso, e ele continua ali mais um tempo, depois você vai fazer o transplante. Isso
foi muito mais econômico e rentável, né, do que você usar qualquer outra matéria, tipo pegar Legal. um fertilizante, pegar alguma outra coisa para colocar na planta. E simples, não usar uma parte do substrato e daí adicionando depois. E Uhum. foi legal, é bem bacana. A galera que mais cultiva das antigas usa isso, então indico para todo mundo. Né? Eu falo mesmo, não use todo o É. substrato, deixa um pouquinho, adiciona mais substrato, dá menos choque na planta do que você ficar colocando nutriente, é muito mais agradável, mais saudável assim para a planta, eu senti, né, dos feedbacks todos e dos cultivos, que você adicionar um pouco mais de terra, e intuitivamente já fazia isso há muito tempo com as outras plantas de casa, porque via que as plantas, Uhum. depois de um tempo, ela vai baixando aquele solo, em vez de eu ir lá e volta e meia eu troco o vaso, né, coloco uma terra nova, mas colocava a terra por cima mesmo e via que a planta dava uma revigorada e ficava de boa. Você fez pensar uma coisa agora aqui. É interessante, por exemplo, para os cultivadores que fazem os transplantes, né? Então, transplante com 1 mês, depois com 2 meses de vega, depois preparar para a flora, né? É interessante essa recomposição de nutrientes cada vez que vai fazer o transplante. Você acha que isso é bom sempre que vai fazer um transplante, colocar ali bastante outros nutrientes e tudo? Ou pode usar aquele mesmo nutriente, como você falou, reserva uma parte e quando for fazendo os transplantes vai só completando com aquele mesmo? Então, no transplante, você já tem uma nova garantia de nutrientes. Então, no momento do transplante, você já está dando um novo nutriente, né? Então, Legal. essa, esse completar com substrato é entre um transplante e outro. Então, isso aí fica bem se medir entre os transplantes e você falar, ah, não, aqui está mais ou menos entre esse transplante e o próximo, eu vou colocar nutriente de novo, colocar mais substrato. Aí põe substrato. Então, funciona assim, bem melhor. Porque o transplante em si já é Legal. para receber uma nova dose de substrato mesmo. André, outra coisa, cara, que é sempre uma dúvida bem recorrente da galera, né? Que é a questão de você fazer o reaproveitamento de um substrato para o cultivo próximo. Isso é Sim. possível? Quais os cuidados que tem que se ter aí nesse reaproveitamento, né? Conta pra gente. Olha, a história de você reaproveitar o solo, você pode levar muito além disso, sabe? Reaproveitar mesmo, só que tem um detalhe: a cada cultivo esse solo vai ficando mais fraco, porque como é nítido, você vê que a terra vai sendo comida pela planta, né? Então assim, vai diminuindo mesmo até lá no final. Então boa parte da matéria orgânica é consumida. A matéria inerte, material inerte do solo, ele mantém mais tempo, né? Ele consegue fazer vários cultivos. A matéria orgânica não, ela é consumida. Então você tem que recarregar esse solo. Não é só utilizar ele novamente. Você tem que recarregar. Aí o pessoal fala: ah, vou recarregar só com nutriente líquido agora. Não precisa. Você pode recarregar novamente com uma adubação orgânica. O 420 já vende o adubo do substrato separado para esses casos. Então, quero readubar? Pega o adubo 420. E tem também outra coisa que a gente pede para colocar sempre, que é humus. Humus já é uma matéria orgânica legal, né? Que pode ser aí, pode entrar aquele um pouco do composto da composteira, junto com humus de minhoca, e o adubo legal para a planta. Então, o adubo ele já é o adubo específico, né? Tem outras marcas que também vendem o adubo separado, marca de solo orgânico, né? Então, se você procurou um solo orgânico canábico, no 420 você tem isso, se for nas outras marcas, você também vai ter isso. Você tem o adubo dessa marca, que é o adubo orgânico. Utiliza ele Aham. no seu solo. Se você usou um outro solo, tal, e quer começar no adubo orgânico, fazer um solo orgânico, pega esse solo seu que você fez de inerte, vai comprar um pouco de humus, compra o adubo, mistura, o seu solo virou um solo orgânico, tá? Porque você vai Sim, sim. ter esse material inerte mesmo. E esse inerte que você usou no seu cultivo de fertirrigação, ele serve como metade de uma base para você fazer o seu solo orgânico. Então dá sim Bacana. para ir reutilizando o solo assim durante 3, 4 cultivos, numa boa. Depois é Legal isso. melhor já jogar fora, né? Porque ficar Sim. remastigando
É que nem ficar com chiclete aí, né? 3 semanas na boca. Legal, legal.